Excelentíssimo doutor Alexandre, é um prazer poder estar novamente nessa Casa de Justiça sob a presidência de Vossa Excelência. Eu vou brincar aquilo que nós conversamos em off. O único litígio que nós temos às vezes é a questão de querer fazer um júri quando nós entendemos que não seria viável fazer o júri por qualquer questiúncula que alguns entendem, não que seja Vossa Excelência entender de sua menos importância, mas que nós entendemos que é revestido da plenitude de defesa. Vossa Excelência assegura, permite o embate, permite as indagações, em algum momento usa a clava forte, mas respeita a todos nós. É um prazer estar aqui. Nesses 40 minutos eu pude dedicar esse tempinho para fazer essa saudação a Vossa Excelência. Doutora Aimara de Brito, é um prazer, a primeira vez que nós nos encontramos no Tribunal das Lágrimas. Aqui não há sorriso, aqui não há alegria. Não há alegria quando Vossa Excelência obtém uma condenação, não há alegria quando alguém obtém absolvição, que mesmo quando o cidadão é absolvido, ele chora. Então esse aqui é o Tribunal das Lágrimas. E Vossa Excelência não aviltou nenhum daqueles que estão ali com os glúteos pregados no Pelourinho, Banco dos Réus. Essa cadeira vazia, Excelências, é do Célio. Eu vou me sentar aqui ao final. O advogado senta-se no último degrau da escada e pede para ser julgado tal qual acusado. Nos ensinou Carnelucci há muito tempo atrás. Os meus respeitos. É claro, doutor Walter, é um prazer tê-lo conhecido. Desculpa qualquer deselegância da nossa parte. A porfia dos argumentos, às vezes, igual Vossa Excelência verteu lágrimas, nós exalamos odor e suor. Vossa Excelência declinou com muita humildade que é civilista, não é dessa praia. E eu espero não ter sido deselegante com Vossa Excelência, chamando atenção para uma coisa que é processual, que poderia gerar uma nulidade do processo. E tanto quanto Vossa Excelência, essa tribuna de defesa também não gostaria. Os meus respeitos. Ao meu irmão Lúcio Adolfo, aos colegas, a colega Lucimar, o André, a Natália, o André Varturi, o Juliano e o Elias, que são amigos recentes, que nós tivemos o prazer de compartilhar outro dia nas experiências do Tribunal do Júri no Rio de Janeiro. É um prazer tê-los aqui, um prazer estar ombreado com Vossas Excelências, doutora Cris, com denodo, com emoção, com paixão, porque aqui, Excelências, eu digo que não é lugar de aventureiro, é lugar de quem tem paixão e tem obstinação para uma coisa só, chama-se justiça. Se faz justiça condenando, incontestavelmente, mas se faz justiça também absolvendo. A família Prateada, o senhor, os meus respeitos, deu um trupicão de pedir desculpas. O senhor viu que não foi intencional, eu passei a pedir desculpas de forma em off e agora estou fazendo on. É duro, é inenarrável o sentimento de pesar que o senhor tem. Mas eu gostaria que o senhor entendesse uma coisa. Do mesmo jeito que o senhor constituiu um patrono para assistir a memória do Cristiano e representar o senhor, aquele que devia estar sentado ali, eu vou dizer porque ele não está sentado ali, ele também tem direito a advogado. E na minha insignificância como ser humano, se em algum momento eu aviltei Vossa Excelência ou qualquer um dos seus, eu peço desculpas, porque infalível só Deus. Eu sou falível, sou ser humano. Em que pese nós vimos dois cidadãos abandonados à própria sorte por mais de 26 minutos e, aspas, seres humanos, animais racionais, terem passado para lá e para cá, olhado, continuado a tomar cerveja. Mas nós ostentamos o rótulo de seres humanos. Aos familiares dos Correios, meus respeitos, senhores membros da Força Pública, é um prazer mais uma vez, senhores militares, prazer estar contigo mais uma vez. E quero você ter fugido ali, né? Nós fomos mostrar o tamanho do diâmetro, né? Aos Correios, que não são representados por nós. Dali vem uma coisa só, vem justiça. Quando nós falamos, eminente conselho julgador, sobre a eventual prevalência da vindita privada, e qual de nós não teria um sentimento de vingança em face da perda do ente amado? Fale comigo do íntimo do seu coração, do seu pensamento, da sua consciência, que não gostaria de ver encarcerado aquele que, aspas, foi algoz daquele que você carregou no primeiro minuto de nascimento no colo, você viu nascer, e que morreu da forma que morreu aqui. Mas eu fico a me perguntar o seguinte: sois vós
mulheres e homens imbuídos de cumprir um compromisso que foi firmado no início dessa sessão, que começou anteontem às 9 horas da manhã, já ingressamos no sábado, já deixamos a sexta-feira 13, já estamos no sábado de 14. Eu tenho por hábito de aprender com Chico Preto. Toda vez que Vossas Excelências são consultadas àquela exortação, eu tenho o hábito de parar aqui e olhar, fitar os olhos de cada um de vós. Porque depois eu tomo a liberdade de lembrá-los do compromisso que firmaram. Porque essa causa, Vossas Excelências haverão de julgar, primeiro, com a consciência, depois com o ditame da justiça. Lúcio falou muito bem, soberania, sois soberanos. O senhor serventuário Marildo, do meu respeito, um prazer estar aqui novamente, a serventia do fórum. Por que meu cliente não está aqui? Há coisa de 2 semanas atrás, 3 aproximadamente, eu participei de um julgamento em Maringá. Era o primeiro júri do juiz. O Lúcio tem mais de 3 mil júris. Eu falo que eu estou nos 500 para não aposentar chegando a 1.000, igual o Romário. E tem um negocinho besta chamado Código de Processo Penal, uma outra bagaça chamada Constituição Federal, que diz lá: o advogado é indispensável à administração da justiça. Muito prazer, eu sou advogado. Que assegura algo chamado plenitude de defesa. E dentro dos cânones processuais, há uma liturgia a ser observada, que nós entendemos que faz parte do arcabouço jurídico e que tem que ser respeitada. Sabe por quê? Qualquer um de nós pode depositar os dútios aqui. No popular, qualquer um de nós pode pregar a bunda aqui. E aí eu fico a me perguntar, querem um pé de couve ou um advogado? Eu sei que eu peco pela antipatia. Eu não sou o ser mais agradável do mundo. Antes até pelo contrário. Sou indigesto, sou intragável. Porque eu sou intransigente com aquele que está sentado ali. O ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio de Mello, eles vaticinaram. Primeiro, eu não estou tratando de um foragido. Estou tratando de um cidadão oculto. Tecnicamente falando, o foragido é aquele que sai com um benefício qualquer e não volta. É aquele que rompe os muros da cadeia e não volta. O ministro Celso de Mello e Marco Aurélio de Mello, no Supremo Tribunal Federal, já ensinaram para todos nós que o cidadão não é obrigado a se curvar a uma prisão que ele reputa ilegal. Um cidadão escapuliu da justiça brasileira e foi somiseado lá em Portugal. O pedido de extradição, houve uma manifestação da justiça lusitana. Quais são as condições dos seus presídios? Eu estou com um cidadão que está no semiaberto, estava no fechado, foi para o semiaberto, está na PAN. Os ratos passeiam por cima dele com hora marcada. A partir de 22 horas, os ratos começam, e ratos que botam gatos para correr. Os nossos presídios são masmorras medievais com energia elétrica. O meu cliente, até então, e renovo aquela questão que trouxe a Vossas Excelências há algum tempo atrás, ele não ostenta uma mácula na sua vida. Nunca esteve numa delegacia de polícia. Tenho certeza que nenhum de vós jamais ingressou numa cela. Nenhum de vós já teve uma foto de camisa vermelha escrita aqui, Infopem. Na cidade de Uberlândia, vítima do GAECO, um advogado foi extirpado do convívio da sua filha de 4 dias e permaneceu preso 1 semana, para depois o GAECO descobrir que fez merda e prendeu o cara errado. E nós trancamos a ação penal através de habeas corpus. Há 2 semanas atrás, eu falei, eu estava em Maringá, o juiz rompeu todos os cânones legais e queria interrogar o meu cliente no 6º dia, começando o julgamento às 9 da manhã, terminando às 3, 9 da manhã às 3, tendo ele dormido 2 horas no limiar do 6º dia. Eu não permiti, fui embora. Quem manda no escritório, quem é o cérebro do escritório é a Cláudia, que não pôde vir por causa de prazos que nós temos vencendo. E mais 2 colegas fomos agraciados com 400 salários mínimos de multa. Estou nem aí para essa multa. Eu vou discutir ela até o Supremo, que ela é ilegal.
e porque eu sou notório. Sou um Redes advogado com 30 anos de carreira. Um aprendiz. Aprendo todo dia com Vossas Excelências. Com as perguntas que cada um de vós fizeram para os réus. Em cada momento que a gente está aqui, a gente está aprendendo. E na trilha, por que esse cidadão não está sentado aqui? Há coisa de uma semana atrás, de um processo de Igarapé desaforado para Belo Horizonte. 4 homicídios. Os corréus condenados a 100 anos de cadeia. O meu patrocinado ficou em cana 3 anos e meio. Sabe qual foi o resultado do julgamento, Excelências? Absolvido. Algum de vós já passou algum dia na cadeia? Algum de vós já entrou no sistema penal brasileiro? Algum de vós foi extirpado? Um perdeu a vida, mas a liberdade. Vamos mensurar qual que é a conduta que é imputada a cada um deles e retribuir na forma devida. Esses 2 cidadãos ali são peões da milícia de Tiradentes. Qualquer trupicão que der é rua. São execrados, são mandados para a máxima. Onde se houver uma rebelião serão mortos. E o meu cliente, eu perguntei a ele, a pior coisa do mundo é fazer um júri de cadeira vazia. Doutor, tenho mulher, tenho filho, nunca passei perto de uma delegacia de polícia. E a prova disso está no processo. Exibi a voz. E como é que eu vou me submeter a um encarceramento que eu não tenho a menor responsabilidade com aquela conduta que me está sendo imputada? Ele está oculto. Vai lá e me defenda, Quaresma. Fora. Se você está cometendo o equívoco de confiar em mim, eu farei nas minhas limitações peroração perante o Conselho de Sentença. Agora, o que nós esperamos aqui? Sejam signatários do compromisso que prestaram. Embate no Tribunal das Lágrimas é normal. A porfia dos argumentos transpira, exala odor, aflora rancor, às vezes agressividade, mas num propósito só: defender. Defender por quê? O que nós enxergamos aqui, o que nós contemplamos aqui, é uma situação em que o Célio, neste processo, não tem nenhuma responsabilidade com um evento tanatológico que pôs cabo à vida do senhor Cristiano. Nós tivemos o cuidado, e agora temos um pouco mais de prazo. São efêmeros 40 minutos. Ministro do Supremo Tribunal Federal, que nos ensinou que o cidadão está oculto, e que para extraditar, para trazer o cara de lá para cá, eles perguntam: qual é a condição da sua cadeia? Eu falei: não, para essa masmorra medieval não autorizo levar, não. Vai ficar por aqui. Extradições são negadas por conta disso. E imaginem Vossas Excelências, que nunca passaram pelo sistema carcerário, que nunca ganharam no peito um número de FOPEM, serem submetidos a uma prisão injusta, a uma prisão imerecida. Para depois vir à sociedade e dizer: não está do Ministério Público. Aqui nesse processo não há um homicídio. Pretendia o Estado que fosse com 2 qualificadoras. Brigou o Estado, o Ministério Público, o acusador oficial, até o Superior Tribunal de Justiça, tentando reinserir algo que Sua Excelência extirpou. Extirpou, refutando aquilo que eu li da denúncia, que o propósito deles era separar um grupo para que o outro cidadão específico, sem qualquer prévio ajuste, exterminasse a vítima. Esse é o senso de justiça? É buscar algo que o Poder Judiciário afastou, não se conformar com a decisão, e até o Superior Tribunal de Justiça, e hoje dizer que essa foi a ação encetada pelo Célio e pelo Jonas? Isso foi repelido pelo juiz. Vossas Excelências, eu não posso fazer uma linha de leitura da pronúncia. Mas o zelo que eu vi, que eu enxerguei, que eu contemplei, cada um de vós fazendo anotações,
e num dos intervalos, lendo a pronúncia, leiam a pronúncia. Vejam por que não tem a qualificadora. Vejam por que houve a pronúncia. Hoje eu tenho um tempinho a mais, eu tenho um pouquinho a mais. Deus existe e permitiu a réplica. E a tréplica veio. Indícios de autoria. Parece que alguém fez. Materialidade, está lá o cadáver. E aí o Lúcio falou, o primo rico, o primo pobre. O primo pobre é o indúbio pró. O primo rico é o indúbio pró o quê? Sociedade. E o primo, né? Esse é o primo rico. O primo pobre qual que é? Indúbio pró réu. Que no Brasil vigora sempre assim. Indúbio, pau no réu. E 8 anos de cadeia. Essa é a realidade nossa, Brasil. O Supremo começa o trabalho deles às 14 horas, às 16 eles param, tem um lanche, regado a vinhos, caviar, lagosta, vinhos com 3 certificações, esse é o nosso Supremo. Voltam às 16h30, param às 19h porque estão cansados. Quantas horas vossas excelências estão com os glúteos pregados nessa cadeira? Eu sou intragável na briga por um sistema de julgamento que não seja, com todo respeito sua excelência merece, que não seja por estatística. Quer que se começar de manhã e acabar 4 horas da manhã. A minha capacidade cognitiva não tem que ser respeitada? Os meus limites físicos não têm que ser respeitados? Você é egoísta, não estou tratando de vós, não. Estou tratando de mim. Aquele que está com a bunda, que deveria estar com a bunda pregada ali, não tem que ter um advogado que tenha um mínimo de raciocínio lógico, de percepção, de argumentação, para pegar esse tanto de volume de processo e dedilhar uma prosa para ser absorvida por Vossa Excelência com tranquilidade, com racionalidade, com concatenação de ideias. Mas isso é balela. Isso só vale para o Supremo. Para nós, não. Vossas Excelências haverão daqui a pouco, por volta das 2 e pouco da madrugada, a volta de 3 horas da madrugada, enfrentarem isso aqui. Isso aqui. Tudo isso de pergunta, cada uma pergunta é uma tese, cada uma pergunta dessa vai fazer rememorar o que viram, o que ouviram, e eu fico me perguntar, é lígimo fazer isso com a sociedade? É lígimo fazer isso com o réu? É lígimo fazer isso com vossas excelências? Mas é o sistema. Sei que são privados o convívio, mas eu fico a me perguntar, o que é pior? Cansá-los, extenuá-los com a apresentação da prova, com os debates, e depois vossas excelências poderem deitar a cabeça no travesseiro depois de um banho, em cada uma das respectivas casas, abraçando seus entes amados, e dizer, nossa, a doutora Guara estava certa, eu condenei porque ela tinha razão. Nó, aquela dupla de baixinho e gordinho lá, mas a doutora simpática, esbelto, elas estavam corretas, merecia-se a absolvição ou a desclassificação. Isso é privado de vós. Um julgamento com tranquilidade, um julgamento com serenidade. Mas fazer o quê? Sabe como é que é o nome desse negócio? Aspas, justiça. Essa justiça, no livro do autor do Elite da Tropa, o Luiz Eduardo Soares escreveu assim. Recomendo a leitura do livro. A imaginação perversa da justiça superava as piores fantasias do mais cruel dos criminosos. Isso às vezes acontece. Encarcerando um cidadão por 3 anos e meio e depois ele sendo absolvido. Quem vai restaurar a dignidade dele? E imaginemos nós que aquilo que estamos argumentando seja acolhido por vós. No dia, em 8 de abril de 2016, às 4h33 da manhã, em frente à Boate Havana, situada na Vida Londres 71, essa pergunta será feita em todas as 3 séries de quesitos. Todas as 3 séries de quesitos. Nessa cidade, Cristiano Guimarães Nascimento foi agredido com socos, chutes, pisão, sofrendo lesões corporais? Inconteste. Resposta, sim. Bem, eu não vou entrar na seara do Lúcio Adolfo. Eu vou discutir a minha tese. O argumento que eu trago a vós e
eu tive a oportunidade de mostrar ali. Foram 26 longos e intermináveis minutos que esse moço, tanto quanto o outro, ficou prostrado ao solo. A causa mortis foi o quê? Isso. Traumatismo raquimedular cervical contuso. Se tivesse sido feita uma imobilização através do colar cervical, esse pai não estava chorando a perda do seu filho. Se alguém ali tivesse tido a dignidade de colocá-lo dentro de um carro e levá-lo para o hospital, nós poderíamos estar tratando aqui de uma tentativa de homicídio. Mas nós estamos tratando de homicídio. Por quê? Claro. Claro. Bem-vindo. Tem um livro que eu ajudei a editar quando eu era editor da Conselho Médico, uma editora chamada Conselho Médico. Ele tem um livro que chama Osteologia Muscular e fala a abordagem terapêutica do traumatismo raquimedular deve ser multidisciplinar. Preste atenção. Desde o momento do resgate e remoção do paciente até a fase final de reabilitação. O que nós não contemplamos nesse fato, neste caso. Então eu digo que entre a ação e o resultado desse ato temporal, com relação ao meu constituinte, tanto quanto ao constituinte da doutora, esse liame não existiu. Porque foi uma causa superveniente. E nós pedimos para negar esse quesito. Mas se não entenderem vossas excelências, partiremos para o terceiro quesito. Sua excelência, a ordem da denúncia é o meu patrocinado, o constituinte do Dr. Lúcio Adolfo e da doutora Cris. Só tem que, na ordem que está colocada aqui, o autor imediato, que seria Jonas, está sendo julgado primeiro. Só para vossas excelências entenderem por que mudou a ordem. Pois bem, eu vou deixar o tratamento daquele moço ali para o Dr. Lúcio. Vou me ater à quesitação em relação àquele que eu agredi. Depois, se o senhor quiser representar, é só fazer, que eu vou responder pelo crime de lesão corporal. Só lavrar o TCO e eu, pelo chute que eu dei no senhor. Eu precisar de advogado depois. É o acusado Célio. E será feita a mesma pergunta em relação ao acusado Jonatas. Concorreu para a prática do crime, pois após as iniciais ofensas com socos, deteve-se em intimidar, agredir, dispersar os amigos que acompanhavam a vítima, enquanto esta era livremente agredida por terceiro. Aí eu pergunto a vós, 38 segundos, e aí eu vou tomar a liberdade de trazer novamente uma imagem que foi amocambada, que nós esperávamos a oportunidade de ouvir da tréplica de Sua Excelência, do promotor da adulta assistência, explicação para isso aqui. Já está no ponto. Solta esse for depois você volta. Não precisa. Eu imploro, não obstante o cansaço, aguardo Vossa Excelência colocar os óculos. Eu suplico, imploro, que se atenham à dinâmica dos fatos de um ângulo reverso que não tem poste na frente. Solta. O meu cliente é o primeiro ali. Que troca socos com um cidadão chamado Leonardo, que disse que se não tivesse tirado de cima do Cristiano, o Célio teria matado. Eu tenho certeza que o cansaço não está turvando a vossa visão, tampouco a vossa. Então nós estamos vendo um negócio ali, que aquela pergunta ali, ela sucumbe na imagem que vai para a retina, depois para o cérebro, e mais ainda, penetra na consciência. Solta. Para. Está lá fora, é o grandão, é o Frederico. Está ali fora. É porque eu sou um cara bocudo e eu comentei com os meninos, eles ouviram, que eu ia plantar do lado dele ali, ia falar, esse mocinho aqui de 1,85 m, que fala isso, olha o que ele fez. Ô cara, ó, eu sou bocudo, se eu tivesse ficado quieto, ele estava ali. Mas tá lá fora. Ele e todos os outros amigos. Principalmente na hora que a gente está falando. Solta. Para.
Olha aqui, excelências. Onde que esta pergunta, ela encontra eco, ressonância, amparo, arrimo nessas imagens? Lembrando daquele fato dos 38 segundos. Onde é que o tridente de Lúcifer tocou o Célio e tocou o Jonatas para eles se transformarem em sanguinários homicidas daquele moço que pereceu, que ficou 26 minutos lançado ao solo como se dejeto fosse, como se animal, e não tivesse ali um ser humano. Eu fico a me perguntar isso. Aqui é o tribunal das lágrimas. Não haveremos aqui nunca. Podemos brincar, podemos fazer uma troça, né? Ainda mais quando tem eu e o Lúcio falando bobagem o tempo todo. Mas é hora da seriedade, é hora da sobriedade. É hora do derradeiro manifesto daquele que a voz dele é ausente porque não quer se submeter a uma masmorra, numa prisão imerecida. Já imaginaram qualquer um de vós tivesse sido preso ilegalmente, injustamente, encarcerado, vestido de tomatinho com a placa Ifopem no peito? Qual que é a percepção disso aos olhos da sociedade? Eu fico a imaginar o moço que ficou 3 anos e meio preso, que tem lá agora um negócio chamado Ifopem, que tem lá um negócio chamado FAC, com 4 homicídios. Se passar na blitz de noite, o PM vai puxar lá e fala: pera, meu filho, que porra é essa aqui? 4 cadáveres? Vamos bater um bem bolado ali. Vamos conversar. Eu juntei um punhado de vídeo de erro judiciário. Um recente agora, um moço ficou lá numa blitz, olhado para ele para um lado, olhado o carro do outro, um rapazinho filmando, porque o parente dele passou por uma grua igual, meteram 1 quilo de maconha no carro dele. Os policiais estão todos presos. Aí eu fico a pensar, em qual momento que aqueles dois se portaram como policiais naquele episódio? Com isso aqui na cintura. Agora, eu não vou juntar querosene e fogo. Acabei de derrubar. Sabe quantas que eu derrubei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sabe onde é que isso estava, excelência? Na arma daquele moço quando foi apreendido. Se ele quisesse aniquilar a existência terrena daqueles com quem ele tinha contenda, bastava 2 dessas para cada um daqueles que estavam com ele em litígio. 2 dessas. Quantos disparos que esse moço deu? Nenhum. E teve uma hora que ele enfrentava 2. E quer-se dizer aqui que o propósito dele foi cercar para o Jonas exterminar a existência da vítima. Eles não prestaram socorro. Durante 26 minutos, esse moço estava inerme, quedado ao solo, à mercê da própria sorte. Nós negamos esse liame. Nós dizemos também que o terceiro quesito, que absolve o réu, os 2, deve ser respondido sim. Minto, nós estamos tratando da autoria. Porque veio o segundo quesito, que absolve o réu, que eu vou fundamentar numa tese nossa também. O acusado Célio concorreu para a prática do crime e a conduta é aquela descrita na exordial, acantonando. Isso aqui tem prova? Volta de novo, por favor. Eu só peço mais uma vez. Eu prometo que eu não vou mais nesse vídeo. Eu só quero mais essa vez. Porque nós ouvimos tantas pessoas, vossas excelências foram tão diligentes. Aí vão nos perguntar: por que você não mostrou isso antes, Quaresma? Porque nós queríamos saber até quanto ia a lealdade do Ministério Público. Até quando ia o compromisso do órgão ministerial com um negócio chamado verdade real, que
que o desembargador Alexandre Vídeo de Carvalho fala que não existe em processo nenhum, que é egresso do Ministério Público. Mais uma vez. Contemplaram ali, excelências? O propósito dele foi depois enfrentar dois e sair no tapa. E eu fico a me perguntar, vossas excelências haverão de digerir isso? Nós pedimos que tanto com relação ao meu, quanto a relação da doutora Cris, que a resposta seja não. O julgamento em relação a ambos estará resolvido. Antes será julgado o Jonathan. O Jonas, perdão. Mas, se entenderem que há de continuar nesse julgamento, qual que é a pergunta que vem depois? O acusado Célio Gomes, e a mesma pergunta feita em relação ao Jonatas, da forma como agiu, teve a intenção de matar a vítima ou pelo menos assumiu o risco de produção do resultado morte? O que nós pedimos é que Vossa Excelência digam não. Não houve nenhuma intenção homicida. Até porque... Obrigado, doutor. Novamente, eu perdi o meu aqui. Esse é o réu que eu represento, que não quis se curvar a 3 anos e meio de encarceramento, porque não praticou crime algum. Nódoa alguma há. Mácula alguma existe. Nenhum tipo de ingresso em qualquer sorte de estabelecimento policial ou prisional, tenho certeza, como todos vós. Nunca receberam roupa vermelha e uma placa de FOPEI no peito. Em razão disso, o meu cliente não se apresentou aqui. Ele não confia na gente? Não, não é isso. Não é isso. É o temor de ser colocado no sistema carcerário, depois eventual recurso ser provido, e ele ter que amargar no cárcere por um crime que não cometeu. Eu peço a vós, com relação a essas duas pessoas, que agora faço a explicação dos quesitos. Tudo aquilo que nós fizemos até agora vai desaguar na responsabilidade de cada um de vós, inerente a essas respostas. São pretensões defensivas alinhadas no princípio da eventualidade. Eu brinco que é a novela da Globo. Eu falo agora, se cale para sempre. Nós não podemos, olha, eu queria fazer isso e não fiz, eu podia ter perguntado e não perguntei, não tem nada disso. Então nós temos que alinhar isso agora para Vossas Excelências terem percepção em que pese a exaustão a examinar cada uma dessas questões. Peraí. Por quê? Vai acabar? Tá. Isso aqui é um celular. Isso aqui não é um rádio. É um celular. Ah, mas pode funcionar com rádio. Então vamos dar um exemplo. Isso aqui não é um pombo. Isso aqui é um objeto, não é um animal. A pergunta é muito objetiva. A assertiva é inconteste. Isto aqui é um aparelho celular. Eu não posso falar que isso aqui é uma caixa de fósforo. Eu não posso vir acusar alguém e dizer, olha, foi dolo direto ou talvez tenha sido dolo eventual. Ou é um ou é outro. É certo, é retilínea. O que não acontece aqui. Se disserem não, estará resolvida essa questão com relação ao Célio e também ao Jonatas. O jurado absolve o réu na ausência de provas. Se chegarmos daqui, o nosso pedido é sim para ambos. O Ministério Público pede não. A participação de Célio no crime foi de menor importância? Basta ver as imagens. Se quiser reconhecer qualquer tipo de concurso, qualquer coisa só de participação, é nítido que ele estava em contenda para lá, que ele não influenciou aqui e que essa participação é de menor importância. Pedimos que diga sim. O crime foi praticado por motivo fútil. A motivação não se transfere. Se a altercação foi com o Jonas e lá fora, Jonatas,
E o Lúcio explicou isso muito bem. A troca de porrada é que gerou o evento tanatológico. Então houve briga, não há que se falar em futilidade. A embriaguez afasta a futilidade. Sua Excelência pensa de um jeito, eu penso de outro. O tribunal também pensa de outra maneira. Teria aqui 3.500 arestos diferentes e aprovar aqui que nós estamos falando. 50% mussarela, 50% calabresa. Acabamos de comer pizza. Quem vai decidir sois vós. Ao cabo disso estarão decidindo a sorte, tanto do Célio que se faz ausente, quanto do Jonatas, que está sentado ali, que eu agredi e peço desculpas a ele. Mas Vossas Excelências puderam perceber de viso o que é uma agressão dessa aqui, e eu não bati 1/3 da força que eu poderia ter batido. Se eu tivesse batido, esse moço saía daqui machucado. Bem machucado. Eu treinei algum tempo, estou bem fora de forma, por exemplo, uma bolinha, mas se eu bater legal, dá para romper o baço. Dá para o cara ir para o cemitério. Eu confio em vós. Eu confio, Excelência, que... E vou tomar a liberdade de recolher. Não houve óbito com essa munição. Não houve óbito com essa munição. Tampouco com essa. Menos ainda com esta. Com essa que Vossa Excelência está sendo gentil de me entregar. Com esta aqui. E com essa aqui. Se houvesse por parte daquele moço que era policial militar, que segundo a assistência do Ministério Público seria o elemento ninja, nós teríamos aqui vários homicídios. Excelência, com o compromisso de ter devolvido, aqui estão as 14 intactas. E não cheguei perto da arma para trazê-las. Reitero a lição do Carnerucci. O advogado se senta no último degrau da escada e pede para ser julgado igual acusado. Eu estou aqui no lugar do meu cliente. No caso, não é de não confiar em Vossas Excelências. É temer por conta de uma influência externa, por conta de uma infelicidade nossa no trabalho e ser condenado imerecidamente. De ser privado da liberdade e em data recente sucumbiu na penitenciária Nelson Hungria, um preso, que eu não sei se era inocente ou culpado, e que morreu. No estado do Pará, em Altamira, morreram só 53. No Amazonas, outro dia, morreram só 99. No Rio Grande do Norte, morreram outros 100. Tem corpo desaparecido até hoje. Por conta disso que meu cliente não está aqui. Mas o que ele o que ele me pediu para trazer, olhando nos olhos de cada um de vós, é a certeza de que aqui hoje haverá de ser feita uma coisa só, que chama-se justiça, e que não será a dor da família pranteada que há guiar a mão de Vossas Excelências com espada, decapitando a cabeça de pessoas que não merecem responder e não deveriam ter sido excluídas da PM por um fato que não tem nada a ver com a vinculação deles à PM. Nada, eles não estavam em função policial, não havia nada para serem excluídos. Mas eles são peões no tabuleiro estatal que não merecem dignidade, porque o Estado não empresta dignidade a ninguém. Rogo, imploro uma coisa só. Encerramos, Excelência.